Pergunta recorrente. Doutor João, eu fui em outro dentista e ele me falou que eu não tenho osso e que eu não posso fazer implante. E se você também é uma pessoa que acha que a falta de osso é um empecilho para que você não possa fazer implante, então eu aconselho que você venha comigo nesse vídeo para eu te explicar quais são as soluções para esses casos. Do vídeo, você que já está acostumado aqui com o YouTube, você já sabe, se você gosta desse conteúdo, se você acha que esse tipo de conteúdo agrega para as pessoas, aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo para que ele seja espalhado para outras pessoas, para que a gente possa espalhar informação. Se inscrevendo no canal também, a gente tem vídeo toda semana, toda terça-feira, sobre implantes dentários, sobre saúde bucal, então pode se inscrever que você vai ser muito bem-vindo. Para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu vou fazer uma breve introdução para saber sobre o que a gente está falando, porque eu estou já falando de enxerto ósseo, soluções ósseas, e eu não falei nem de implante, do que a gente está falando, então vamos começar um pouquinho mais para trás, para que todo mundo fique no mesmo patamar, todo mundo entenda sobre o que eu estou falando. Quando alguém perde um ou mais dentes, a gente tem a solução de colocar o implante dentário na região onde ficava a raiz do dente para que a gente possa substituir esse dente que foi extraído. Mas tem casos que a pessoa não tem osso naquela região que a gente deseja colocar o implante, seja porque ela extraiu aquele dente há muitos anos e não soube o que fazer para poder manter aquele osso, seja porque ela não foi muito bem instruída e sabia que tinha uma solução para poder manter aquela região, aquele arcabouço para que pudesse ser feito o implante no futuro. Isso até é um tema do vídeo que eu vou fazer, explicando os cuidados que a gente tem que ter quando a gente for extrair um dente. Ou também a pessoa pode não ter osso naquela região porque ela teve alguma infecção, teve algum problema, teve alguma doença, então ela não tem osso para que seja colocado um implante, para que posteriormente possa ser colocado o dente naquela região onde está faltando e está atrapalhando às vezes no sorriso, às vezes na autoestima, às vezes na mastigação, às vezes todos esses juntos. Então a falta óssea é uma limitação que tem como contornar, mas quando a gente puder evitar é muito melhor. E nesses casos onde os pacientes não têm região óssea para que seja colocar um implante, eles podem ter sido mal orientados ou sido orientados de forma errônea, digamos assim, de que não tinha uma solução ou não tinha como ser feito um implante naquela região. Ou às vezes o paciente ele tirou essas conclusões sozinho, de que ele não poderia colocar um implante porque ele sabe que ele não tem osso, depois que ele fez uma radiografia ou uma tomografia, alguém que não tem conhecimento sobre o assunto, ou ele falou isso para ele, ou ele mesmo tirou essa própria conclusão, mas não é verdade. E é bem comum, sim, chegar um paciente para mim e falar: João, mas, doutor João, eu não sei se eu posso fazer implante porque eu não tenho osso. Eu já sei que eu não tenho osso. E já me falaram que eu não posso fazer. Então, eu não sei quem exatamente costuma instruir a pessoa erroneamente de que não pode fazer quando não tem osso, mas isso acontece com uma certa frequência. Então, agora que eu já dei uma breve introdução sobre o que a gente vai falar aqui, sobre como funciona, por que tem esse, porque a gente vai falar de uma solução para um osso que a pessoa não tem, por conta dos implantes, como eu já introduzi. Vamos falar um pouco mais sobre o que pode ser feito e quando pode ser feito e o que a gente tem de solução no mercado hoje em dia para resolver os problemas de pessoa que não tem osso. É importante pontuar que as soluções para os casos onde as pessoas não têm osso vai depender da quantidade de osso que a pessoa perdeu, que a pessoa tem. Então, o que eu quero dizer com essa pontuação? O que eu quero dizer é que a quantidade óssea que a pessoa tem vai ser diretamente ligada ao tipo de tratamento que a pessoa vai receber. Então pode ir desde uma pequena falha óssea, onde a pessoa precisa fazer uma técnica um pouco mais simples para complementar, a pessoa tem osso, mas não o suficiente, desde quando a pessoa tem uma quantidade insignificante de osso, e o que pode ser feito, qual tipo de reconstrução que a gente pode fazer para que a pessoa possa colocar os dentes de forma definitiva, os dentes fixos, com uma sustentação óssea adequada. Vamos falar do mais simples para o mais complicado então. O que pode acontecer, de uma forma mais simples, é que a pessoa fez a extração de um dente e aquela região ficou com pouco osso. A pessoa até tinha osso, mas não o suficiente para fazer um implante adequado, assim, um implante do tamanho que fosse suficiente para sustentar um dente ali do tamanho que a pessoa vai precisar.
a falta de osso naquela região pode ter sido por vários motivos. Pode ser porque a pessoa já tinha uma falta óssea na própria região onde estava o dente. Pode ser porque a extração foi um pouco mais complicada e às vezes teve algum tipo de fratura óssea durante a extração. Pode ter sido alguma infecção que tinha ali naquela região e a pessoa já tinha uma perda óssea considerável. Pode ter sido por vários motivos. Mas o ponto relevante é que a pessoa ainda tem osso, mas não o suficiente para fazer um implante adequado. Então existe uma técnica que a gente chama de técnica de Summer, onde a pessoa vai compactar e reposicionar um pouco do osso que a pessoa já tem. Então essa técnica ela tem uma grande vantagem, que ela dá para ser feita na mesma cirurgia que vai ser colocado o implante. Só que ela tem um problema, que ela não é indicada para todos os pontos, para todos os implantes. Ela é indicada para quando tem uma necessidade pequena de ganho ósseo. Então a pessoa não consegue fazer quando tem uma grande necessidade óssea, a pessoa tem um grande defeito ósseo. Ela é mais para poucos defeitos ósseos. A segunda possibilidade, ela pode ser parecida com a primeira. A pessoa teve uma extração e perdeu muito osso, né, durante a extração, ou até mesmo a pessoa já tinha uma perda óssea antes, mas nesse caso a pessoa ficou com osso que não dava nem para começar a pensar em fazer um implante, não dava para utilizar o próprio osso da pessoa para poder fazer a técnica de Summit, não pode aproveitar aquele osso já existente. A pessoa tem uma limitação muito maior. Nesses casos, a gente pode usar o do enxerto ósseo, onde a gente pode fazer uma reconstrução óssea com o osso que ele é manipulado especificamente para tratamentos odontológicos. Então a gente tem o osso que a gente compra e utiliza naquela região. E para algumas pessoas que têm uma dúvida específica sobre isso, esse osso ele é manipulado no laboratório e ele não é tirado de outras pessoas, né? Às vezes a pessoa pergunta, esse enxerto ósseo tira da onde? Então ele não é de outras pessoas. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, eu já vou pontuar aqui agora. Mas ele é um osso que ele ajuda na reconstrução óssea do paciente. Então o paciente também vai precisar da reconstrução óssea do próprio organismo. Esse osso vai ajudar e vai guiar onde a gente deseja formar osso para que possa ser colocado no implante. Às vezes dá para colocar o implante na mesma seção e fazer esse enxerto ósseo, às vezes não, às vezes é preciso fazer um enxerto, esperar algum tempo, esperar 3, 6, 8 meses para depois fazer o implante naquela região. A terceira possibilidade é quando a pessoa já perdeu muito osso e a região onde ela perdeu não dá para a gente colocar um osso direto ali, porque ela perdeu o que a gente chama de arcabouço, ela perdeu um lugar, como se fosse uma casinha para a gente poder colocar o osso, que seria a segunda possibilidade que a gente falou. Nesse caso, quando a pessoa já perdeu vários dentes, quando a gente fala na dentição superior, a gente tem uma possibilidade de fazer o que a gente chama de levantamento de seio. Tem algumas pessoas que fazem piadinha, levantamento de seio, ou às vezes a pessoa mesmo não entende, às vezes a pessoa tem alguma certa dúvida quando fala seio, mas quando a gente fala seio, a gente se refere ao seio da face, que seria essa região aqui. O nome completo é levantamento de seio alveolar. Então a gente faz uma cirurgia onde a gente pega essa região e coloca o osso numa posição para a gente poder colocar os implantes futuramente. Então esse é muito utilizado quando a pessoa vai fazer o que a gente chama de protocolo, ou seja, a pessoa perdeu todos os dentes e ela deseja colocar todos os dentes de forma fixa pelos implantes. Então a pessoa não tem osso nenhum, ela faz uma cirurgia antes, que chama levantamento de seio, às vezes de um lado só, às vezes dos dois lados, faz bilateral, às vezes unilateral, coloca o osso nessa região para que possa ser instalados os implantes posteriormente. Então essa é uma solução excelente para as pessoas que perderam o osso na parte superior. Aí essa solução pode ser feita para o protocolo, que são como todos os dentes. Ela também pode ser utilizada quando a gente quer fazer vários dentes. Às vezes a pessoa perdeu vários dentes numa região só, às vezes 3, 4 dentes numa mesma região e perdeu muito osso. A gente pode usar essa técnica também para reconstruir. Ela também pode acontecer da pessoa precisar fazer essa técnica para colocar um dente só. Não é muito comum, mas também é bem possível que a pessoa possa sim precisar de fazer um levantamento de seio para colocar um implante só, quando a pessoa teve algum tipo de perda óssea naquela região, mas ela é menos comum do que as outras. Pessoal, ainda tem outras opções, outras fórmulas, mas eu vou deixar as outras formas, outras soluções para quem tem pouco osso, para uma parte 2 desse vídeo, porque senão eu acho que ele vai ficar muito grande. Eu estou querendo manter esses vídeos mais ou menos nessa faixa de tempo.
Então, se você até quer uma parte 2 desse vídeo, comenta aqui, eu quero saber outras soluções. Às vezes para a parte inferior, tem muita gente que não sabe como é que funciona, uma pessoa tem pouco osso na parte inferior, tem muito, igual eu falei, tem vários dentistas que falam que não tem jeito para fazer, porque às vezes a pessoa não conhece o tipo de técnica que dá para fazer enxerto ósseo inferior, ou às vezes uma técnica diferente do enxerto ósseo que a gente pode complementar para poder fazer o implante para quem tem pouco osso. Então, se você tem curiosidade, aproveita para comentar sobre que você quer uma parte desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que eu agreguei para você de alguma forma, se eu tirei alguma dúvida que você tinha, aproveita para curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que você acha que também precisa fazer enxerto ósseo, precisa fazer os implantes, às vezes está com algum tipo de falta de dente. E se você se inscreveu no canal, a gente vai se ver semana que vem.